Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre as crises emocionais. Crises emocionais da igreja, ansiedade, depressão ou crise espiritual. Entenda o que está acontecendo com você. Você já se sentiu esgotado, ansioso ou até mesmo deprimido e já pensou, será que Deus esqueceu de mim? Ou será que estou em algum tipo de crise espiritual? Será que fui abandonado ou abandonada por Deus? É sobre este assunto que eu quero tratar com vocês aqui nesse vídeo. Fique até o final porque eu tenho certeza que ele será impactante para a sua vida. Muitas pessoas dentro da igreja vivem sobrecarregadas, chorando sozinhas, com o coração aflitos, acreditando que estão longe de Deus. Mas será que tudo isso é realmente espiritual? Ou será que estamos confundindo crises emocionais com crises espirituais? Como aprender ou como saber distinguir, separar essas duas coisas? Vamos entender como a Bíblia responde a essas crises e como faremos para vencê-las, todas elas. Quais são as ferramentas, quais são os pontos chaves que nós devemos fazer para poder nós vencer cada uma delas que estão. Pensa que sentir tristeza, ansiedade ou cansaço é sinal de que algo está errado na vida dela ou espiritualmente está errado. Mas preste atenção, somos seres integral, somos seres com corpo, com alma e com espírito. E a Bíblia nos alcança nessas três áreas da vida: corpo, alma e espírito. Esse é o primeiro ponto que é preciso ficar muito bem claro, bem definido na sua mente, para daí então nós já começar a entender ou você compreender o que de fato pode estar acontecendo na sua vida. A vida emocional está ligada à alma, aos sentimentos, vontade, à memória, aos traumas. Quando nós nascemos, já nascemos carregados de uma sociedade em pecado, uma sociedade profundamente de crises existenciais. Então, muitas das vezes, não é nem culpa nossa quem está inserido em algumas crises existenciais, em algumas crises terríveis que já vêm de longas datas. Ensinará algo profundo para a sua vida. A vida emocional está ligada à alma, né? Os traumas que nós vivemos, que nós temos no dia a dia. Já a vida espiritual está ligada ao nosso relacionamento com Deus, fé, obediência e comunhão da palavra. Ambas áreas se conectam, mas elas são coisas diferentes. Então, é bom entender essa parte. Elas são juntas, mas precisa ser cuidada de maneiras diferentes. Você pode estar com a alma abatida, mas ainda assim ter fé em Deus. Eu vou te mostrar aqui. Salmos 50, 42, verso 5 e verso 6 diz assim: Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus. Veja, o salmista está conversando com a alma dele, que já é um ponto fundamental, que já é um segredo extraordinário. Quando você está levado em grandes crises, você precisa aprender a dialogar consigo mesmo. Aqui já é um ponto fundamental, já marquei aí. Fundamental, profundo. Aprender a dialogar consigo mesmo. Esse é o primeiro ponto. Veja, além dele aprender a dialogar consigo mesmo, com seus sentimentos, ele enfrenta uma crise emocional tratando com fé. Somente é ele que desenvolve esse poder espiritual de utilizar a fé, a espiritualidade para banir as crises existenciais que ali ele estava enfrentando. Portanto, emoções não significa as suas emoções aflitas, as suas angústias não significa que você está ausente de Deus. Algumas pessoas mais espirituais da Bíblia passaram por dores emocionais
intensas, terríveis, talvez piores do que as suas. Entre elas, Elias. Elias pediu a morte, em 1 Reis 19, mesmo depois de milagres, depois de ser um homem extraordinário, ele caiu numa crise emocional a ponto de pedir a morte. Jeremias. Jeremias é conhecido como o profeta das lágrimas, devido tanto que ele se envolveu emocionalmente com seu ministério. Paulo escreveu: em tudo somos atribulados. Ele estava sob crises terríveis emocional. E Jesus, no Getsemane, ali antes da cruz, ele suou grandes gotas de sangue. Isso é prova que a dor emocional não anula a presença de Deus na sua vida. Às vezes você está com espiritualidade lá em cima, mas as suas emoções estão carregadas, estão deprimidas. Isso não tem nada a ver com o diabo, isso não tem nada a ver com a ausência de Deus, isso não tem nada a ver com isso, com nada disso. Isso tem a ver com as suas emoções. Ela apenas mostra que você é um ser humano e que precisa de cuidados espirituais, cuidados emocionais e, às vezes, cuidados físicos. Então, como saber, então, a diferença entre espiritualidade, crises espirituais e crises emocionais? Preste atenção. Crise espiritual é falta de oração e de interesse por Deus. Um coração voltado mais para as coisas do mal, mais para o pecado, para cá. Falta de sede da presença de Deus são crises espirituais. Desobediência constante à palavra. Tudo isso são crises espirituais. E quais são as crises emocionais? Então, a gente dividir ansiedade sem causa clara. Você só vivendo de ansioso, sem você entender, sem compreender. Segundo, tristeza profunda. Mesmo você com fé em Deus, indo para a igreja, orando, jejuando, mas aquela angústia, aquela tristeza profunda. Deus não nos fez para vivermos assim. Veja que o povo de Israel, quando saiu do Egito, passou do outro lado, o Senhor falou: faz uma festa, porque precisava alegrar o povo em júbilo. E a alegria do Senhor produz hormônios na nossa vida de nós avançarmos e nós constantemente buscarmos a presença de Deus. Medo constante, insônia, culpa excessiva, sendo que você não fez nada. Tudo isso são crises emocionais. Esgotamento, exaustão mental, crises existenciais, tudo isso forma as suas crises emocionais. Mas aonde está o segredo de tudo isso? Como vencer toda essa batalha? Agora que nós já compreendemos, já entendemos, agora já temos um diagnóstico, então vamos para a cura. 1 Pedro 5, versículo 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus não diz: ignore a sua ansiedade, ignore as suas crises emocionais, suas crises, seus esgotamentos mentais. Não. Ele diz para nós lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Para lançar sobre ele, isso é inteligência espiritual, inteligência emocional. Esse é um ponto fundamental. Segundo, reconhecimento. Não adianta nada você estar com medo e não reconhecer o medo. Estar com ansiedade e não reconhecer a ansiedade. Você está com crise e não reconhecer as suas crises. Reconheça suas crises. Reconheça que você está falho, que você não é super mulher, super homem. Reconheça que também todo inteligente, todo sábio precisa de ajuda. Terceiro, busque apoio em oração e confissão. Converse com um psicólogo, sobretudo se for um servo de Deus. Converse com um líder espiritual. Converse com alguém que tenha inteligência, sabedoria
para poder pegar suas crises e ajudar, triturar elas e fazer delas um ponto de crescimento para você. Fale com Deus, assim como o salmista, aprenda a dialogar consigo mesmo. Isso é muito profundo. Quarto, invista em inteligência emocional. Lê alguns livros, entenda alguns podcasts, alguns pensadores, alguns pensamentos a respeito. Depois, leia a Bíblia. Gálatas capítulo 2, capítulo 5, versículo 22 diz que fala sobre o domínio próprio. Aprenda a dominar as suas próprias emoções, a desenvolver a sua inteligência e a liderar as suas emoções. Cuide da sua mente, do seu corpo e do seu espírito. Domine-se, alimente-se bem, converse com pessoas saudáveis e até procure ajuda profissional, cristã e pessoas com sabedoria. Fortaleça o seu espírito com a palavra de Deus. Alimente-se da presença de Deus. Mas entenda, o alimento espiritual não anula os cuidados que você precisa ter no seu corpo, nas suas emoções e na sua alma. Eles se completam. Isso é preciso ficar muito bem claro. Você não está em pecado só porque se sente dor. Você não está, você não é fraco porque você é espiritual. Não. O Deus que nos criou com alma, com espírito, também nos ensina a cuidar de ambas. Em Cristo há alívio da alma, cura para nossas emoções e força para a nossa fé. Bem, então se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém, curta a nossa página e se inscreva para receber mais conteúdo profundo e sabedoria de fé para a nossa vida. Bom, Deus te abençoe e ficam todos na paz.